Bom dia. Começo esta meditação com o Salmo 35, em que nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ontem, sexta-feira, foi um dia acerca da reflexão sobre a morte de Jesus, onde provavelmente leste vários trechos registados no final dos 4 evangelhos sobre aquele que foi o evento histórico que marcou a história da humanidade. E sexta-feira é um dia de tristeza e pesar por aquilo que Jesus fez por ti e por mim. Mas acaba por ser uma tristeza com um sabor muito doce. Porque hoje, que é sábado, é a preparação para a festa maior que alguma vez o mundo presenciou, que é a ressurreição de Jesus. E o melhor desta festa é que é uma festa que nunca vai ter fim. E vamos ter sempre motivos para celebrar, porque é uma festa eterna. E há uns tempos atrás eu li o testemunho de um homem que confessava a sua forma peculiar de responder à questão habitual do dia-a-dia de olá, como estás? Ou olá, tudo bem? Questões que nós fazemos e que ouvimos diariamente. E a forma como ele respondia era da seguinte forma: estou melhor do que mereço. E certa vez conta ele, uma pessoa muito bem intencionada e preocupada com ele, disse: Não, tu és boa pessoa e tu mereces muito, porque tens feito muitas coisas boas, portanto tu mereces tudo aquilo que tens recebido. E ele respondeu que no fundo não. Ele na verdade não merecia. E isto, segundo ele, não era um sentimento de autocomiseração, ou não era o reflexo de alguém que estaria num estado de depressão, que não era o caso, mas sim a constatação real de que era alguém que, se merecia alguma coisa, era o julgamento de Deus por ele ser pecador. E eu não sei se poderás achar que estou a exagerar e não sei se te identificas com as palavras deste homem, mas a verdade é que nós esquecemos-nos muito facilmente do quanto nós somos pecadores. Facilmente nos deixamos levar pela cosmovisão da sociedade em que vivemos, de que temos vários direitos e que se formos pessoas boas, vamos receber coisas boas. E Deus até fica meio a dever coisas a nós pelo bem que nós fazemos. E isso é muito errado. O problema maior neste assunto é que nós esquecemos-nos do padrão altíssimo de santidade e perfeição de Deus. E quando nós nos julgamos melhores do que efetivamente somos, nós diminuímos a consciência de profunda dívida que temos para com Deus. E isso é bastante perigoso porque diminui também o valor e o preço pago por Jesus em nosso resgate. Daí que, embora seja muito pertinente em muitas situações toda a psicologia positiva que se cria de valorizarmos quem somos, de valorizar o que fazemos, embora isso tenha lugar, na maioria das vezes, no que diz respeito à nossa relação com Deus, pode ser muito perigoso sermos preenchidos com com esses ensinos e com esses conselhos, porque acaba por esvaziar a cruz de Cristo e acaba por nos afastar do cerne da cruz de Cristo. E é hora de vermos a realidade da forma como ela deve ser vista. E o salmista lembra-nos, no Salmo 103, versículo 10, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. A morte de Jesus foi por causa do teu e do meu pecado. Não foi simplesmente para termos um dia de feriado e fugirmos à monotonia de mais uma sexta-feira de trabalho, mas a palavra pecado significa literalmente errar o alvo. E nós não erramos o alvo apenas por um bocadinho. Nós erramos o alvo por completo. A palavra pecado para nós tem se tornado tão familiar que, na maioria das vezes, perde o seu poder. E muitas das vezes as pessoas até usam esta palavra para dizerem que ao almoço cometeram uns pecadinhos na mesa, ou outros poderão estar a pensar neste momento os pecaditos que vão cometer durante o sábado e domingo de Páscoa, certo? Já devem ter a vossa emenda preparada. O problema em relação ao conceito de pecado,
o problema em relação ao conceito da morte de Jesus e da liberdade que nós temos em Jesus, e que temos que ter bastante cuidado para isso, é que quando ouvimos uma coisa tantas vezes, geralmente ela começa a tornar-se comum e acaba por perder o seu poder e a sua essência. Certa vez eu ouvi o testemunho de alguém que ficou espantado com toda a beleza que viu na viagem à Cordilheira de Andes, e ficou espantado porque, perante toda aquela beleza, o guia turístico estava a dormir. E ele ficou espantado como é que era possível, perante todo aquele cenário de sonho, alguém estar a dormir, estar a perder toda aquela visualização fantástica. Anos mais tarde, este mesmo homem, depois de ter guiado dezenas de turistas ao mesmo local, deu por si mesmo, uma determinada altura, a dormir. E eu desafio-te que nesta Páscoa tu não durmas. Que não seja por ouvirmos tantas vezes que todos pecaram, ou de que Jesus morreu por ti, ou de que Jesus tem uma vida nova para te dar, e a vida que Jesus tem para te dar é uma vida com abundância. Por teres ouvido isso muitas das vezes, isso não faça perder o valor em ti, mas seja uma verdade que, por ser repetida, começa a ser vivenciada, entranhada em ti e a mudar a tua vida de dentro para fora. O grande problema em relação ao pecado é que nós não temos, muitas das vezes, a consciência do quanto temos pecado, da mesma forma que um peixe não tem consciência do quanto está molhado. Isto porque nós nascemos no pecado, nós fomos concebidos em pecado, nós nascemos no mundo caído e a única coisa que tu e eu conhecemos é o pecado. E a Bíblia diz que o grande problema em nós é de que nós estamos cheios de pecado. Romanos 3,10 diz que não há um justo, nenhum sequer. E o Evangelho e esta própria Páscoa só vai ter impacto na tua vida quando tu e eu percebermos o quão mau nós somos perante Deus e o quão justo seria irmos para o inferno. E alguns poderão dizer, e estar neste momento a desviar e a mudar de vídeo, porque a mensagem não é propriamente muito agradável, mas muitos poderão contra-argumentar dizendo: mas Deus é amor, e Ele vai perdoar todos e vai colocar todos no céu e vai ser uma grande festa. Contudo, Deus é amor, é verdade, e graças a Deus por isso. Mas Deus é um Deus justo. É um Deus que castiga o pecado e que castiga o erro. E Deus é um Deus santo. É um Deus que não pode conviver com o pecado. E por isso nós temos um problema. E Deus é maravilhoso porque Deus resolveu este problema. Ele não fecha os olhos para o nosso pecado. Ele não abre mão da sua lei. Ele não faz vista grossa à nossa rebelião, nem afrouxa as suas exigências. O seu padrão é alto. Ele, em vez de desconsiderar os nossos pecados, ele os assume e, inacreditavelmente, sentencia-se a ele mesmo. E isto é o que nós celebramos ontem, na sexta-feira. A santidade de Deus é honrada, mas o nosso pecado é punido. E nós somos libertos e redimidos. E Deus acaba por fazer o que nós não podemos fazer para que nós possamos ser o que nós nunca sonhamos alguma vez. Perfeitos, santos e justos diante de Deus. Porque Deus deu o passo, Deus abriu o caminho e Deus convida-nos a iniciarmos uma nova vida com Ele. Como se costuma dizer, não foram os pregos que prenderam Jesus numa cruz. Foi o amor. 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus fez a Jesus pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E 1 Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo, Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados. E diz-nos também Pedro, capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Termino com uma história que me impactou há vários anos, e é uma história que facilmente as crianças percebem, os meus filhos já ouviram várias vezes, e que encerra verdades bastante profundas
sobre o Evangelho e sobre a Páscoa. E é a história da aldeia onde viviam várias pessoas que se sobreviviam à custa, maioritariamente, do produto das galinhas, neste caso ovos, e da sua própria carne, como forma de alimento. Mas certa vez começaram a desaparecer galinhas. E noite após noite desapareciam mais e mais galinhas. Até que chegou um momento que considerou-se estado de emergência naquela aldeia e, em vez das pessoas se isolarem, juntaram-se à noite e fizeram grupos em que revezavam-se uns aos outros para alguém estar sempre atento durante a noite a qualquer movimentação estranha que pudesse indicar quem seria o assaltante. E certa noite encontram, como se costuma dizer, com a boca na botija, a pessoa culpada de roubar as galinhas. E todos ficaram de boca aberta quando perceberam que o assaltante era o filho do chefe da aldeia. E o chefe da aldeia tinha dito que quando encontrassem o assaltante iria ser colocado em praça pública, amarrado, sem roupas, e iria levar 100 chicotadas por causa do seu crime. E o pai do criminoso, filho do chefe da aldeia, o pai tentou de todas as formas quebrar esta lei, mas ele não podia quebrar essa lei porque seria a sua honra que estaria em causa e seria também justiça que estaria em causa. E então chegou o grande dia, o dia em que o filho ia ser disciplinado em praça pública por todo o seu erro. Mas nesse dia aconteceu o inacreditável, porque no momento em que estavam a amarrar o filho, o pai disse para o soltarem, dirigiu-se ele ao centro, tirou as suas roupas, colocou os seus braços à volta do corpo e disse para começarem a punição. E o pai recebeu as 100 chicotadas. E ainda que isto possa ser uma tentativa de comparar o amor de Deus por nós e aquilo que Jesus fez no nosso lugar, é óbvio que a história e que o relato de Jesus é exponencialmente mais poderoso e mais profundo do que esta história. Mas o que este pai fez por este filho acaba por ser o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Eu e tu merecíamos o castigo e Jesus tomou no nosso lugar. E é curioso porque nos últimos 2000 anos não há registros de estar a acontecer o que vai acontecer este ano. 2020, Páscoa 2020, vai ficar na história como o primeiro ano em toda a história do cristianismo onde os principais centros mundiais onde normalmente a Páscoa é celebrada vão estar completamente fechados. Mas o desafio que eu deixo para ti e para mim é que esta Páscoa possa ser histórica. Histórica na medida em que tu e eu vamos ter o nosso coração totalmente bem aberto para acolher estas verdades profundas e transformadoras que temos em Jesus. Uma excelente Páscoa e que Deus te abençoe.